gente vai falar de DPOC. DPOC combina com 3 palavras: cigarro, espirometria e broncodilatadores. E a gente vai descobrir o porquê nessa aula. DPOC não é sinônimo de bronquite crônica, nem de efizema pulmonar. Bronquite crônica é uma tosse produtiva de 3 meses em 2 anos. Isso não é definição de DPOC. E enfisema pulmonar é destruição alveolar. É uma definição histológica, que também não é uma definição de DPOC. Então, o que é uma definição de DPOC? DPOC são sintomas crônicos progressivos, alguns não reversíveis, limitação fixa ao fluxo aéreo, com espirometria dando menor que 70% após o uso de broncodilatadores. Temos fatores de risco para DPOC. O principal deles é o tabagismo, isso aí sem a menor dúvida. E depois, fatores genéticos. Na DPOC, a gente tem um quadro inflamatório com um aumento de neutrófilos, um desequilíbrio na produção de proteases e antiproteases por esses neutrófilos. E vamos relembrar que na asma a gente também tem células de defesa, mas são eosinófilos. Esses neutrófilos causam um aumento do estresse oxidativo, que vai gerar o fenótipo do DPOC, que é uma perda de peso, disfunção pulmonar. Então, o que causa? O cigarro vai aumentar esses neutrófilos, que vão aumentar esse número de proteases. A gente até tem um sistema de defesa de antiproteases, mas com o tempo esse sistema de proteção vai ficar ineficaz para combater essas proteases. Essas proteases vão aumentar e vai haver a destruição dos alvéolos pulmonares. Isso é DPOC. A etiologia da DPOC. A principal delas é o tabaco, o tabagismo, mas qualquer partícula inalada que possa causar esse aumento de neutrófilos com a produção de proteases pode causar o DPOC, como pessoas que trabalham em mineradora, pessoas que trabalham em construção de túneis. Mas também temos pessoas com deficiência de antiproteases, que é a deficiência de alfa-1 antitripsinas. Essas pessoas têm DPOC não porque têm esses fatores de risco, não porque são tabagistas, mas porque têm deficiência da alfa-1 antitripsina. Esse paciente geralmente tem uma DPOC iniciada antes dos 45 anos, uma enfisema sem fator de risco, uma doença hepática inexplicada e uma vasculite com produção de ANCA-C, produtiva com ANCA-C. E esse paciente com essa deficiência de alfa-1 antitripsina, no raio-X, ele tem uma enfisema em lobo inferior, diferentemente do paciente com DPOC por tabagismo, que é tabagista, que ele tem uma enfisema em lobo superior. Vamos ao primeiro gráfico, que é um gráfico de perda funcional ao ano em tabagista. A gente vê ali em amarelo uma pessoa normal, em preto uma pessoa que fuma. Ali nós temos um não fumante, um fumante não suscetível, e ali nós temos um fumante suscetível. O que esse quadro traz é que quando a pessoa para de fumar, a doença estaciona e não há mais perda. Ele não recupera o que ele perdeu, mas também não há mais perda ali dos alvéolos, não há destruição maior. Então, vale sempre a pena parar de fumar. Temos um outro gráfico, que é um gráfico onde a gente vai ver ali o volume expiratório no primeiro minuto, já em 50%. Essa pessoa com DPOC, ela já tem uma perda ali, só que ela ainda não tem uma perda importante de oxigênio, nem ela tem um aumento na pressão de CO2. Isso, no início, a DPOC é assintomática. A gente vai descobrir por quê. Quando esse volume previsto em porcentagem do volume expiratório já cai ali a pressão do oxigênio para 55,
que ainda já é um quadro de hipoxemia, mas mantém ali o PCO2 ainda sem hipercapnia. E só no final, quando essa perda já está abaixo, já está em 25%, é que dá um quadro de hipercapnia com hipoxemia. A gente vai descobrir que só a DPOC na história da doença, no prolongar da história da doença, história natural da doença, que dá um quadro mais exacerbado, porque a gente tem esse sistema compensatório. Explicando esse sistema compensatório, a gente tem ali uma perda do alvéolo pulmonar, uma enfisema, uma destruição do alvéolo, e o organismo vai desviar esse sangue desse alvéolo destruído por vasoconstrição. Esse mecanismo compensatório é chamado vasoconstrição por hipóxia. Com o tempo, no prolongar da doença, vai haver uma vasoconstrição por hipóxia em muitos vasos, aumentando ali a resistência pulmonar, a circulação sanguínea. Vai acontecer uma hipoxemia, um aumento da resistência pulmonar, o que vai causar um aumento de pressão no ventrículo direito. O ventrículo direito não está acostumado com esse represamento de sangue, o que vai causar uma insuficiência direita, com todas aquelas características de edema em membros inferiores, hepatomegalia, turgência da jugular. E isso tudo pode gerar o óbito se não tratar a doença e acabar, por exemplo, com o tabagismo. Quadro clínico pode ser assintomático, porque a gente tem esse sistema compensatório nos estágios iniciais, tosse crônica produtiva, principalmente pela manhã, dispneia de esforço progressiva, enfisema pulmonar, período de agudização e copulmonar em prolongada doença, história natural da doença. Temos ali na propedêutica tórax em tonel, hipersonoridade à percussão, frêmito tóraco-vocal diminuído, murmúrio vesicular diminuído, sibilo e estertores finos. Nós temos ali um raio-x em que vai mostrar um aumento do espaço retroesternal e uma retificação significativa do diafragma. O diafragma está quase reto ali. Temos um alargamento dos espaços intercostais, rebaixamento e aumento da transparência pulmonar. O diagnóstico diferencial para a DPOC é asma, bronquiectasias, tuberculose pulmonar, câncer pulmonar, fibrose pulmonar e insuficiência cardíaca. Vamos lembrar ali do corpo pulmonar. Os exames. Exame de tórax e tomografia fazem um diagnóstico sugestivo, mas ele não fecha o diagnóstico. O diagnóstico é feito através da espirometria. Exames de tórax podem estar normal na DPOC. E vamos à espirometria, que é o principal. Temos ali o CVF, que é a capacidade vital pulmonar. Você vai pedir ao paciente para inspirar e depois expirar todo o volume que ele inspirou. Esse é o CVF. E o VEF1 é o volume expiratório forçado no primeiro segundo. Ele vai expirar tudo e no primeiro segundo, antes dele expirar tudo, é o VEF1. E ele tem que estar em torno de 80%. A gente expira em um segundo 80% do que a gente vai expirar totalmente. A conta é VF1 sobre CVF1, que em pessoas normais tem que dar acima de 70%.
Em pessoas com DPOC, essa conta dá abaixo de 70%, o que dá um diagnóstico de distúrbio obstrutivo e de expiração lenta. E temos aí 2 quadros, ali um normal, um exame normal, o VF1 está acima de 80% e o VF1 sobre CVF está maior que 70%. E ali nós temos um quadro de DPOC. O VF1 está diminuído de 30% a 50% e divididos pelo CVF dá menor que 70%. Esse é um diagnóstico de DPOC. O passo a passo, então, para o diagnóstico de DPOC é a espirometria. VF1 divididos por VCF, que tem que dar menos que 70%. E o estadiamento espirométrico. A partir do valor que deu VF1, o valor expiratório no primeiro e segundo, a gente vai classificar em leve, moderado, grave ou muito grave. Então, depois de fazer isso, fazer a espirometria, ver que tem DPOC, a gente vai fazer o estadiamento. Depois do estadiamento, a gente vai classificar em sintomas e risco de exacerbação. Então, a gente vai usar o quadro da dispneia para classificar ali em C e A primeiro. Primeira coluna, ele é de 0 a 1, menor que 2. Menor que 2 no quadro de dispneia. E a segunda coluna, D e B, o paciente ele tem um quadro de dispneia de 2, 3 ou 4. Então, primeiro, a gente vai classificar desse modo, em C e A, e depois D ou B. E o que faz ele ser, por exemplo? A gente classificou, o paciente tem uma dispneia de grau 1, tá ali, 1. Então, ele é A ou C. O que dá ele ser um C ou um A? Se ele exacerbou. Se esse paciente exacerbou, você vai perguntar ao paciente o número de exacerbações nos últimos 2 meses. Se ele exacerbou de 0 a 1, ele continua sendo A. Então, esse paciente é do grupo A. Ele exacerbou pouco e ele tem uma dispneia leve. Se ele exacerbou acima de 2, esse paciente vai para o C. Então, ele tem uma dispneia leve, mas ele exacerbou mais de 2 vezes. É assim que a gente faz. Se o paciente, por exemplo, é B, ele já tem um quadro de dispneia 2, 3 ou 4 e ele exacerbou pouco. Se esse paciente é C, ele tem uma dispneia acentuada, acima de 2, então 2, 3 ou 4, e ele também exacerbou mais de 2 vezes. É assim que a gente classifica o paciente em A, B, C ou D. E isso tudo é para fazer o tratamento. E agora nós vamos ao tratamento da DPOC. O tratamento primeiro é cessar o tabagismo. Tem que cessar o tabagismo do paciente. Segundo, é uma reabilitação pulmonar. Esse paciente tem que melhorar esse quadro de dispneia. E depois é o tratamento farmacológico. E a gente vai fazer de acordo com aquele quadro, pelo grau de dispneia e o grau de exacerbação. Além disso, a gente vai vacinar esse paciente para influenza e pneumococo. E aí a gente vai tratar esse paciente de acordo, ele sendo A, B, C ou D. O grupo A. Esse paciente tem um grau de dispneia, pouca dispneia e não exacerbou. A gente vai tratar com broncodilatador de curta duração. O grupo B, esse paciente já tem um grau de dispneia acentuado, mas ele continua ali no andar de baixo daquele quadro, então ele não exacerbou muito. Então a gente vai tratar ele com um broncodilatador de longa duração por causa da dispneia acentuada ou um antimuscarínico, todos dois de longa duração por causa do quadro de dispneia. Esse paciente é do grupo C. Lá em cima, lembra? Ele tem um quadro de pouca dispneia, mas ele exacerba bastante. A gente vai tratar ele com um antimuscarínico, mais um LABA ou um LABA,
um broncodilatador de longa duração, e se ele tiver um quadro de asma junto, um corticoide inalatório. Esse paciente é do grupo D, ele exacerba muito e ele tem muita dispneia. A gente vai tratar ele com um LAMA, ou seja, um antimuscarínico de longa duração, mais um LABA, um broncodilatador de longa duração, junto com um corticoide inalatório. Pode também usar um macrolídeo, tipo uma azitromicina, ou um roflumilaste, juntamente, que é um medicamento que vai causar um quadro, ele é utilizado em últimas consequências, porque ele causa um quadro de diarreia.